tudo bem? Quanto tempo, né? Saudade. Bom, para você que não me conhece, aqui é o professor Eber de Biologia. Eu espero que vocês todos estejam bem. E nessa aula de hoje, né, a nossa primeira aula, né, online, eu vou fazer uma revisão. E nessa revisão eu vou falar sobre as características dos seres vivos em relação à composição, né? Então eu vou colocar um slide e a partir desse slide eu vou fazer a explicação, tá bom? Então vem comigo, eu espero que você compreenda e que tudo esteja bem. Então vamos nessa. Então o professor entrou de cabeça na tecnologia. Olha, esse aí é o meu avatar. Então na nossa aula de biologia, o professor Eber Digital vai dar uma aula para vocês. Qual é a estrutura comum que constitui todos os seres vivos? Você sabe? Bom, se você lembra da aula, se você parar para pensar um pouquinho, se você é um bom observador, você já olhou o título da aula, você vai saber. Você sabe? O que é isso aqui? Uma bolacha? Não, é uma célula. Então, todos os seres vivos são constituídos por células. E tá aí essa estrutura que compõe todos os seres vivos. Agora existe uma teoria, né, que fala sobre a formação dos seres vivos, teoria celular. Em 1665, as pessoas não sabiam, né, o que eram células e tampouco a função que elas tinham. E essa descoberta foi feita por um pesquisador, né, o Robert Hooke, após ele analisar cortes de cortiça no microscópio, sabe? A cortiça é a casca de um tipo de árvore e ela é feita antigamente, acho que ainda usa, né, para fazer rolha de garrafa. Isso seria a cortiça. Robert Hooke está aqui, uma imagem dele só para você visualizar. Ele fez essa observação neste microscópio. O que é um microscópio? Um aparelho com lentes sobrepostas que amplia, né? E aí ele percebeu que o material era formado por pequenas cavidades, e aí ele deu o nome de célula. A palavra célula, que do latim, significa pequeno compartimento, né? Então você observa aqui, ó, do lado direito, a imagem do que ele conseguiu observar no microscópio, mas que a olho nu, por exemplo, você vê a rolha lá da garrafa, você não consegue imaginar que ela era desse jeito. Então foi o que ele observou. E na verdade, o que ele observou foram estruturas que a gente vai falar no slide a seguir. Aqui está uma célula. A gente vai falar das estruturas comuns de toda célula, estrutura celular. Toda célula tem membrana plasmática. A membrana plasmática é uma estrutura que delimita tudo que está dentro dela. Você está vendo que tem várias estruturas dentro da célula, mas essas estruturas só podem formar a célula se existe a membrana plasmática. Então, quando a membrana plasmática passou a existir, a célula ela passou a existir também, porque ela delimitou tudo que está dentro da célula. Então, ela delimita a célula, mas ela também oferece proteção, né? A célula é um organismo vivo e ela tem que ficar protegida, evitar que entre um vírus, uma substância tóxica, entre outros componentes que possam agredir a célula. Ela tem um citoplasma. O citoplasma, na verdade, não dá para ver porque ele é transparente, mas ele está preenchendo todo o espaço vazio na célula. Ele é feito basicamente de água, a composição química dele, né? Ele parece um gel viscoso. E ele tem a função de preencher os espaços vazios, aumentar a capacidade de reação química da célula, a velocidade dessas reações químicas. O que mais acontece dentro de uma célula são reações químicas. E aí o citoplasma ele aumenta a velocidade das reações químicas na célula por conta da composição dele, que basicamente é água. Também ajuda no transporte de substâncias aí, a substância circularem com mais facilidade. E o material genético. O material genético que contém toda a informação, né, da espécie, que determina a espécie, que determina as características do indivíduo, tudo contido no material genético. E aí, a parede celular. A parede celular não é uma estrutura que é comum em todas as células. Então, a parede celular ela é encontrada nas bactérias, nas plantas, nos fungos. São organismos que apresentam a parede celular. Você vê a setinha aí vermelha indicando
Então, além da membrana plasmática, existe a parede celular, que é uma estrutura que vai oferecer uma proteção ainda maior para as células. Então, você imagina uma bactéria, né, que é um ser formado por uma célula só. Ela vive em lugares diversos que podem ser perigosos para ela até. Então, a parede vai garantir uma proteção maior para ela. Por exemplo, tem bactéria que vive dentro do seu estômago. O suco gástrico do estômago ele é ácido, ele serve para corroer o alimento que você ingere. Mas essa bactéria não é afetada, porque ela tem umas proteções, né? Dentre essas proteções, a parede celular que garante essa possibilidade dela ficar viva dentro de um ambiente ácido. E o outro exemplo, a planta vegetal, né? A célula vegetal. As células vegetais, elas não podem ficar desidratadas, então ter a parede celular é uma forma de garantir uma proteção maior para evitar que a água que está dentro lá no citoplasma evapore com mais facilidade, tá? E o fungo também que tem a parede celular. Todo ser vivo é formado por células, certo? A gente já chegou a essa conclusão. Aí meu avatarzinho. Será que a quantidade de células é a mesma para todos os seres vivos? O que você acha? Você acha que a quantidade de célula para todos os seres vivos é a mesma ou que existe diferença, né, entre a quantidade de células? Vamos lá. Qual é a sua opinião? Consegue pensar? Os seres vivos podem ser classificados em unicelular, ou seja, é aquele que é formado por uma célula. Aí a gente tem a imagem de uma bactéria, então todas as bactérias são seres unicelulares. E eles podem ser classificados em seres pluricelulares ou multicelular. A palavra pluri vem de plural e multi vem de muitas, é a mesma coisa, muitas células. Quem são? Todos os animais, todas as plantas, com certeza, são organismos pluricelulares. Eles são formados pela junção de várias células, né? Na espécie humana, o corpo humano, ele chega a ter uma média de 10 trilhões de células, né? E aí essas células elas podem ter uma organização. Tipos de células. As células podem ser procarionte, essa daqui, e eucarionte. A procarionte é a bactéria e a eucarionte é as demais células. Então, falou que é procarionte, você sabe que é bactéria. Falou que é eucarionte, você sabe que é animal. Então, procarionte, bactéria, eucarionte, todos os outros seres vivos. Animal, planta, fungo, alga, todos eles são eucariontes. Qual que é a diferença? Se você observar aqui na célula procarionte, existe uma estrutura vermelha, que seria o material genético, e a principal diferença, na verdade, né? E o material genético das bactérias, dos seres procariontes, fica solto na célula, lá no citoplasma. Então, ele fica solto na célula, no citoplasma. E os seres eucariontes, você vê essa estrutura rosada, é organizado, ele é envolvido por uma estrutura, né, por uma outra membrana que chama carioteca. Então essa estrutura rosada é a carioteca, onde o material genético fica contido nos eucariontes, e no procarionte o material genético fica solto no citoplasma. Aí as principais diferenças entre a célula procarionte e eucarionte. Célula procarionte, menor estrutura, cujo diâmetro máximo é de 5 micrômetros. Célula eucarionte, maior estrutura, cujo diâmetro máximo é de 100 micrômetros. O que é um micrômetro ou micrômetro? Né? É a unidade de medida, né, que nós utilizamos para poder medir as células em si. Essa unidade de medida, ela só é possível, na verdade ela é utilizada porque as células são estruturas muito pequenas. E aí o que acontece? Como elas são estruturas muito pequenas, elas têm uma unidade de medida especial, né? Então, essa unidade de medida especial, se você parar para pensar, não dá para ver uma célula a olho nu. Para você ter ideia, essa unidade de medida, ela é 1000 vezes menor do que o milímetro, né? Então, é óbvio que você não vai conseguir ver uma célula a olho nu. E para você conseguir enxergar, como foi o que o Robert Hooke fez quando foi descoberto, né, a célula, você precisa de um microscópio. Sem um microscópio não dá para enxergar. Não estou dizendo todas as células, mas pelo menos a maioria. As células procariontes, o funcionamento dela é simples, da célula eucarionte é complexo.
Não há organelas membranosas. Dentro da célula existem organelas que são estruturas que executam várias funções. Lá na procarionte, essas organelas não são membranosas e nas eucariontes são. Dentre as funções que as organelas podem ter, na verdade, seriam produzir energia, fazer respiração celular, fazer a digestão, produzir proteína, né? Transportar substâncias, armazenar substância. Então, são várias funções que as organelas podem desempenhar. Material genético está no citoplasma, como eu mostrei na imagem para vocês, e da eucarionte ele está dentro do núcleo. Material genético dos procariontes, a molécula de DNA é circular, né? Você viu o vermelho lá, e no eucarionte é uma molécula longa e filamentar. Reproduzem-se por fissão binária e assexuada, a célula procarionte, e a célula eucarionte reproduz-se por divisão que chama mitose e meiose. Célula procarionte constituem seres unicelulares. Toda procarionte é unicelular. As eucariontes, você pode ter ser unicelular e pode ter ser pluricelular. Qual é o reino dos procariontes? Reino Monera, que é o reino que abriga as bactérias. Qual é o reino dos eucariontes? Seria o reino do protista, fungi, plantae e animalia. Célula procarionte, exemplo, bactérias e arqueias são seres procariontes. Todos eles fazem parte do procarionte, do reino Monera. Células eucariontes, são os fungos, plantas, animais, são exemplos de seres eucariontes. Aí você vê uma imagem, organização dos seres vivos. Os seres vivos, eles estão organizados, né? Primeiro, os pluricelulares, né? Que a gente está falando. Você tem uma célula, essa célula se organiza e ela forma um tecido. Esse tecido forma um órgão, que aqui no caso é o osso, o tecido é o tecido ósseo. Aí vai formar um sistema, que seria o sistema esquelético. E, na verdade, os seres pluricelulares que têm uma organização, né? Eles, na verdade, vão apresentar vários sistemas. Aqui é a representação de um sistema esquelético, mas tem o sistema digestório, o sistema nervoso, circulatório, né? O excretor. Então, são vários sistemas que vão formar o organismo, certo? Então, nos organismos pluricelulares, que fique claro que não são todos, os que têm uma organização, né, a ponto de ter tecido e tal, eles podem formar tecidos especiais que constituem órgãos, e esses órgãos vão formar os vários sistemas que vai compor o organismo. Todas as células são iguais? E aí, o que você acha? Já está na imagem, né? Óbvio que não. Essas células não são iguais porque cada uma desempenha uma função específica. Então você vê aí as células, por exemplo, que são células da epiderme, né, do tecido epitelial. Você vê célula nervosa, você vê hemácia, você vê célula muscular, né? Então são células que possuem um formato específico e a partir desse formato eles vão desempenhar uma função específica, né? Então, por exemplo, você vê o neurônio. O neurônio ele tem umas ramificações. Por quê? Porque ele recebe impulso nervoso e esse impulso nervoso ele transmite para os outros neurônios. Isso é muito rápido. Então, o neurônio ele tem esse formato para executar essa função. Aí você pega, por exemplo, a célula do tecido epitelial, da pele. Por que elas são juntinhas? Porque a primeira função é oferecer proteção para o organismo, então elas são juntas para garantir uma proteção. Aí você pega as hemácias aí. As hemácias, você repara que ela parece um cesto, porque ela transporta oxigênio, são células do sangue que servem para transportar oxigênio. Então o formato da célula está associado com a função que ela vai desempenhar. E aí cada célula desempenha uma função específica, né? Aí você tem, como eu já disse, células do sangue, células da superfície da pele, célula óssea, células musculares cardíacas, células epiteliais, células musculares esqueléticas, musculares liso, neurônios. Então, o formato da célula está associado com a função que ela desempenha. Eu agradeço a presença de vocês, espero que a aula tenha sido proveitosa
Que vocês possam ter um ótimo dia, bons estudos aí. Lembre-se, fique em casa, não é férias. Nós estamos trabalhando muito para fazer com que você tenha uma educação ainda à distância, tá? Então, um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.